Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Tá perfeito agora, estou te vendo bem. Espero que você esteja me vendo e ouvindo bem. Estou sendo te vendo bem. Então, beleza. Maurício, muito obrigado aí por aceitar o convite. Sei que entre a gente não tem muita formalidade. Creio que o Neto não pôde entrar aqui na nossa live, mas ele, em geral, faz as boas-vindas. E como eu sou substituto uma vez por mês do Neto, como eu tinha explicado, eu dou as boas-vindas por ele, pela Nefro Academy, né, que é esse projeto criado pelo Zé Neto, Daniel Calazans, que você conhece muito bem, da SBN, claro, e Fernando Lucas. Tá? Então, só fera da nefrologia mineira. E, como eu tinha te dito, eu sou um host mensal. Eu e Flavinho Barros, lá do Maranhão, São Luís. E cada vez a gente tem a oportunidade de convidar um nefrologista, em geral, nem sempre é um nefrologista, mas, em geral, médicos, às vezes outros profissionais da saúde, mas temas, de alguma forma, ligados à nefrologia. E quando me perguntaram quem é que eu queria entrevistar, eu já tinha pensado nisso há algum tempo, para falar um pouco sobre formação médica, educação médica, e você que tem uma belíssima trajetória admirada por muitas pessoas, e nem todo mundo entende, né? Aliás, ontem eu ouvi uma frase no filme interessante, dizendo o seguinte, que agora não vou lembrar exatamente, mas quando a sorte quando a oportunidade encontra a competência no momento certo, isso que a gente chama de sorte. Eu acho que você, sem dúvida, é um homem de sorte, mas as pessoas esquecem que a competência está ali, né? Então a gente tem que estar se preparando sempre para as coisas que vão acontecer no nosso mundo e elas são vistas como desafios em geral, e no caso profissional, que é apenas um dos desafios, que é muito importante, e que você, sem dúvida, é um grande vencedor. Mas vem cá, hoje é o dia de você. Antes de mais nada, eu queria pedir que todo mundo que ouviu tudo isso aí não levasse em conta, porque claro, isso faz parte da sua generosidade, né? Isso é uma análise muito pessoal devido à nossa amizade antiga. Na verdade, cada um tem uma história, não é? E essas histórias são importantes porque mais importante do que o que a gente faz quem que a gente encontra nos caminhos, né? Então, os caminhos que a gente traça, nós encontramos um monte de gente. E são esses encontros que permitem exatamente a gente ter oportunidades, né? Olha, falamos nele. Então, cheguei atrasado, mas cheguei. Tinha mandado um convite. Eu achei que você estava se preparando para secar o Flamengo hoje, mas acho que o Flamengo é só 9h30. Dá tempo de todo mundo 9h30. Maurício é flamenguista. E o Neto não precisa nem dizer. É galo doido. Então, dá as boas-vindas aí ao nosso acadêmico. Nem dá para falar mal do Flamengo hoje. Não, mas hoje nós não vamos falar de futebol. Deixa o futebol de lado. Não espere que eu fale bem, mas pelo menos não vou falar mal. Não vamos falar de futebol, não é? No último futebol, jogo, os dois... no último jogo, eu, como bom vascaíno, eu desejei que os dois perdessem, mas não deu. Só por isso é verdade. Então, faça as boas-vindas aí, você que é o dono da casa. Na verdade, eu estava acompanhando aqui nos bastidores, eu falo que eu aprendo com o Edu, né? O Edu que virou um irmão para mim, um mestre que eu sigo, e já te conhecia, Maurício, de histórias, inclusive, contadas pelo Edu. Então, obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer receber gente do seu quilate aqui. Eu vou estar aqui, certamente, aprendendo muito com vocês dois. Continua muito generosa essa coisa, né? Zé Neto, eu fico muito feliz de ver a renovação. Então, eu acho que a energia, né, vem exatamente dos mais jovens, né? Então, eu até brinco, falo que um laboratório, um hospital, uma universidade sem alunos é um jardim sem flor. Então, essa energia que vocês trazem é que faz, é que movimenta exatamente tudo aquilo que a gente pensa, né? Nós seguimos os antepassados, né? E vocês estão seguindo aí não só os antepassados, como um pouquinho das coisas que a gente consegue acrescentar ao longo desse caminho.
Netão, antes de você, eu sei que você vai assistir ali da tribuna essa live, porque Maurício, em geral, o Neto faz a apresentação aqui e vai para o cantinho dele. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O Maurício João levantou a bola aqui, falou de jardim, falou de antepassado, e você sabe que árvore o Maurício recentemente plantou na UERJ, né, no hospital da UERJ, que tem a ver com o ensino, e que eu acho que é um ótimo exemplo do que ele pensa e que ele acabou de dizer, da importância do conhecimento do passado. Que árvore que você imagina que ele tenha plantado? Se é que você Caramba! Putz, Vamos lá, cara, Maurício. eu não sei por que veio na minha cabeça Oliveira, mas é um chutaço, assim. Chegou perto, chegou perto. É uma boa. Maurício, são árvores. bola contigo. Não, a gente teve a oportunidade, Zé Neto, de trazer uma muda do plátano da Ilha de Cós. Na Ilha de Cós, como você sabe, foi onde viveu Hipócrates e onde ele professava, ele ensinava medicina. E ele ensinava debaixo de uma árvore que até hoje, lá na Ilha de Cós, não sabe se exatamente se é a mesma, mas é no mesmo local, então são remanescentes da mesma árvore. É um plátano. E algumas dessas sementes vieram para o Brasil. E a gente conseguiu, através da Associação Paulista, da Luiz do Amaral e da USP, a gente conseguiu uma dessas mudas e a gente plantou lá na UERJ para servir de inspiração. Bacana. Não é? Que bacana. Para a gente sempre lembrar que a gente está no caminho que já foi trilhado por outros. Não é? Então, isso tem um simbolismo interessante. A árvore, a natureza é muito forte, né? Então, o plátano de Hipócrates, ele tem um simbolismo muito grande. Espero que isso inspire também. Já tem outros colegas de outros lugares e tudo pedindo. A gente tem várias faculdades que já plantaram no Brasil e tem outras tantas querendo. E eu acho que isso pode ser uma inspiração para a medicina no Brasil, né? É uma coisa importante. Maurício, você sabe que você falou uma coisa que eu cada vez mais... Eu sou um cara que gosto muito de ciência, valorizo muito, mas não sou aquele cara obcecado. Eu acho que ciência ela não pode ser um fim em si mesmo. Ela é um meio para você conseguir melhores resultados. E o simbolismo, como você bem colocou, é algo que ensina muito. Então, por vezes, aquilo que nessa vã ciência a gente ainda não tem as respostas, muitas das vezes a resposta está em certos simbolismos que estão no passado e que você trouxe aí, resgatou, e eu tenho certeza que vai ser uma bela de uma inspiração para quem estiver aí. Quando eu estiver no Rio, eu quero ir lá conhecer. Pô, pode vir. E nós temos uma outra plantada na própria Academia Nacional de Medicina que já está assim, com 7 metros de altura. Então é um negócio bem legal. Então, proliferando aí os plátanos no Brasil. Né? Bela iniciativa. Vamos plantar uma na Nefroclínicas, Du. Opa, boa ideia. Organizar isso. Vamos organizar isso. Né? Então, vamos lá. Valeu, Netão, gente. obrigado Boa aí. para vocês. Obrigado mais uma vez aí. Zé Neto, obrigado pelo convite aí na sua academia, viu? Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho muito, muito legal. A turma de Minas é sempre muito cabeça feita, né? Meus amigos mineiros. Aqui não é academia. Aqui não é nem sala de visita. Aqui é cozinha. A academia vai ser um dos tópicos da nossa conversa de hoje, mas a gente vai começar bem antes. Maurição, um abraço, valeu. Mais uma vez, obrigado. Que perca os dois hoje, hein? Alô. E, Maurício, obviamente, eu acho que muitos aqui que vão assistir essa live já, porque ela fica gravada, né? Muitos nefrologistas jovens assistem, e ter acesso ao teu currículo, à tua história, que está, obviamente, hoje em dia a informação é disponível, é relativamente fácil, basta entrar no Lattes, entrar no Google. Mas a ideia aqui é justamente aquilo que a gente não coloca no Lattes, né? Não porque não há uma plataforma adequada e a transmissão oral das informações, o conhecimento, você acabou de citar, né? O Plátano, né? A Grécia Antiga. E essa é a ideia, a gente bater um papo aqui. E sempre para mim é um privilégio falar com um grande amigo, né? Nós nos conhecemos desde 87, mas antes da gente falar da nossa história profissional, da tua história profissional, que é o que interessa a Mauri, que vai assistir aqui, me conta um pouquinho da tua família, né? Maurício Yunis Ibrahim. Então, eu sei exatamente como a tua família chegou ao Brasil. Conta você, sem dúvida, a história, mais uma bela história de imigração
e certamente você tem orgulho dela. Conta um pouquinho para a gente, depois a gente fala de medicina. É, não, é muito legal. Eu também fui procurar essas coisas, não é? Na verdade, o meu pai era libanês e ele chegou no Brasil em 1950 e se encantou e se casou com a minha mãe. A minha mãe era filha de um outro libanês que tinha chegado aqui em 1927 e se casou com uma descendente de índio, dos índios coroados. Meu avô, quando chegou em 1927, foi mascatear lá na região, lá em Petrópolis, nas montanhas e tudo, né? Seguindo a Estrada União Indústria, que estava sendo aberta, né? Levando bastante comércio naquela região. E aquela era uma região de Petrópolis povoada pela tribo dos índios coroados. Então, ela habitava as margens do Piabanha, essa tribo. E um tataravô meu chegou na beira do rio Piabanha, viu uma índia bonita, a Adelaide, era linda, laçou e foi viver com ela. E daí descendeu a minha avó materna, que é brasileira. Então, eu sou uma mistura de genes bem, bem brasileiros aqui, bem originais da terra, com e genes que temas fenícios. atuais. Que são genes, na verdade, fenícios, né? Libaneses descendentes de fenícios. Então, isso aí antecede muito até a próprio Império Romano, né? E depois eu tive a oportunidade de visitar o porto mais antigo do mundo, o Porto de Biblos, ir a Canaã, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, tomar aquele vinho que você tanto gosta. Era da água, virou vinho. Não é Mas verdade? É curioso. Então, assim, olha que interessante e que atual, né? Porque os temas de uma conversa sempre puxam a outros e a gente, infelizmente, não consegue esgotá-los, ou felizmente, né? Mas olha, você falou sobre indígenas, né, que está muito discutido no momento, é uma questão sem dúvida relevante. Você falou sobre imigração, você falou sobre o Oriente Médio, né? Então essa questão que as pessoas não só têm posições às vezes extremas, né, radicais, mas que muitas vezes têm desconhecimento de causa. Então, por exemplo, eu me lembro de uma viagem que fui à Turquia pela primeira vez. E aqui no Brasil tinha, pelo menos antigamente, aquela coisa do chamar os árabes de turco, né? E aí você vê assim, olha, existe uma coisa que é a Turquia, com a sua história com os otomanos, existe uma coisa que é árabe, ser árabe, existe outra coisa que é ser muçulmano, e as pessoas confundem essas coisas. E é uma tristeza que as pessoas confundam, porque certamente a história, quando ela é contada de forma mais adequada, isso permite que as pessoas formem opiniões mais baseadas em evidência. É muito parecido com o que o Neto acabou de falar, a questão da ciência, né? Mas enfim, você foi você atrás sabe, da fonte, Edu, né? não, mas isso tinha um porquê. É que no início do século XX tinha o Império Turco-Otomano que dominava toda a região, inclusive o norte da África. Então, os fenícios, né, quer dizer, onde hoje é o Líbano, era também de domínio turco. Então, os fenícios e libaneses saíam de lá com passaporte turco e chegavam aqui como turcos, né? Por isso então, um dos pontos de resistência ao Império Turco-Otomano era exatamente, por isso é que tem no Líbano, tem os cedros, e nas montanhas dos cedros, é onde tinha uma comunidade maronita, né, que era cristã. E lá pelas montanhas eles se defendiam, então era um local que eles ficaram, de certa forma, um pouco preservados, e aí mantiveram um pouco dessa cultura, dessa coisa toda. Então, cultura fenícia. Então, tudo tem sentido. Mas, olha, eu vou dizer para você, todos são boa, gente muito boa, não importa religião, claro. tudo. Isso tudo é utilizado, o ser humano ele é de uma natureza maravilhosa. A maldade e a bondade transcendem as religiões. Felizmente, a maldade ela é minoria, né? Eu acredito nisso. Mas então, acelerando bastante, porque a gente tem, infelizmente, apenas uma hora para conversar. O tempo, nosso eterno inimigo, ele me conta um pouquinho sobre a ideia de ser médico. Você falou de Petrópolis, né, onde a tua tataravó era originária. Você nasceu lá, né? Então, eu nasci em Petrópolis e aí eu morava numa vila pequena, Pedro do Rio, né? A minha infância foi toda lá. E lá tinha um médico que me inspirou muito, que era o doutor Agrícola Arnizor. Ele era assim disponível, amigo, qualquer coisa a gente recorria ao doutor Agrícola, ele estava sempre. Então era uma inspiração, era uma referência positiva. E eu até brincava, eu falava para minha mãe, mamãe, eu quero ser médico. A mamãe falava, para ser médico você tem que estudar.
Eu não posso estudar aqui mesmo com o doutor agrícola, por que eu tenho que sair daqui? E assim, né? Eu fui saindo, tive que sair de lá, fui para vários lugares, e a gente acabou tendo que rodar o mundo aí atrás Mas antes disso, você se formou em Petrópolis, né? Me formei em Petrópolis. Tá. E aí eu tenho uma pergunta que você já ouviu certamente anteriormente. Muitos alunos de medicina, né, e aqui a gente espera ser ouvido também por eles têm uma questão que é relacionada à dificuldade de acesso à faculdade, né? E as faculdades de medicina, mais um tema atual, elas se tornaram muito diversas no Brasil, né? Muito heterogêneas também, sem entrar no detalhe da questão público versus privado. Mas, em geral, quem entra numa faculdade de medicina passou por uma barreira difícil, que pode ser mais ou menos difícil, de acordo com a faculdade em si, seu prestígio, o número de candidatos. Mas o que você tem a dizer para os alunos que se formam numa faculdade não tradicional? Eu não estou dizendo que a Faculdade de Petrópolis não seja tradicional, mas quando a gente pensa no ranking das universidades, e você percorreu muitas delas, você pensa na USP, que você acabou de citar, na Unifesp, aqui no Rio de Janeiro temos a UERJ, onde você é professor, ou a UFRJ, onde eu sou professor. Qual é a mensagem que você traz quando o aluno de uma faculdade de Petrópolis, por exemplo, te procura com admiração, e certamente isso acontece, e busca um conselho? Eduardo, assim, a universidade, a estrutura, ela é uma parte importante para acolher o aluno e para incentivar. Isso já foi muito mais difícil no passado. No passado, você sabe disso, a gente tinha uma dificuldade em obter informação. A informação era até monopolizada, restrita a algumas bibliotecas. Tinha alguns professores que tinham os livros que só passavam informação para determinados alunos, e assim, no passado era assim. Isso foi quebrado. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época revolucionária. Então, o aluno de Harvard tinha muito mais informação do que o nosso aluno aqui do Rio de Janeiro. Então, havia um gap muito maior. Hoje em dia, a informação ela é democratizada. Nesse aparelhinho que a gente está aqui usando, a gente tem mais informação do que havia na Biblioteca de Alexandria, que era o templo da antiguidade no passado. Não é verdade? Então, informação não é mais o problema. O problema hoje é você transformar informação em conhecimento. Hoje tem tanta informação que muitas vezes tem até as falsas informações, as fakes, etc. E tal. Então, é uma enxurrada de informação. E só há uma maneira de você transformar informação em conhecimento. É pensar sobre ela. Por isso é que todos os alunos, isso é uma coisa que a gente faz com uma certa frequência para tentar sensibilizar. Os alunos das faculdades de medicina são todos alunos de curso superior. E quando eu pergunto aos alunos, você sabe por que você está num curso chamado superior? Invariavelmente, não existe uma convicção, uma certeza por que se chama superior. Não existe superioridade nenhuma, individual, nem na pessoa. A superioridade é no pensamento. Porque o pensamento tem que ser superior. Superior para superar. Então, quando você entende isso, você sabe que a universidade é o lugar onde a gente tem que congregar todos os pensamentos superiores e superar o conhecimento. Por isso é que a universidade gera conhecimento desde que o mundo é mundo, desde que as universidades são feitas. Então, o entendimento de que você, num curso superior, você tem que pensar, muitas vezes os alunos não têm a distinção do que é um curso técnico de um curso superior. O curso técnico, o indivíduo sai extremamente bem treinado, completamente habilitado, mas não tem nenhum compromisso com gerar conhecimento. O compromisso dele é aplicar o conhecimento. E nós, na medicina, nós temos uma mistura de arte com ciência, como dizia Claude Bernard. Né? A gente tem que fazer a arte, mas tem que conhecer o conhecimento científico é importante. Então, essa eu acho que o aluno, independentemente da faculdade que ele se ele conseguir assimilar, e os bons professores hoje, eles não respondem mais, eles ensinam a perguntar. E às vezes a gente aprende com os próprios alunos. A informação é tão grande que o aluno traz a informação para a gente, muitas vezes, que a gente ainda não tem. E o Dr. Google ainda não nos superou aí, não completamente, né? Porque ele tem muito mais informação do que nós temos, somos capazes de ter. Mas ele não pensa ainda completamente. E quando pensa, às vezes pensa errado, que você vai digitar lá no celular uma coisinha e ele sai uma palavra errada, né? Então, ele se aventura, mas nem tanto. Então, no que diz respeito à medicina, eu acho que o grande o nivelamento se faz pelo indivíduo, pela capacidade dele de pensar, de buscar o conhecimento. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Maravilha. E falando em buscar o conhecimento e juntando com o tema de universidade, você passou por muitas, né, nesse É, trajeto de... E conta um pouquinho, assim, como foi... Óbvio que, de novo, a gente não vai ter tempo para ouvir cada passagem, mas você, pelo que eu sei, foi para a UERJ, da UERJ foi para o mundo, foi para a França, para o Collège de é, France, voltou e hoje é membro da Academia Nacional de Medicina, né, que não é uma universidade, mas é supra-universitária. Me conta é. um pouquinho dessas passagens e as pessoas que foram influentes na tua formação, e isso certamente, assim como você hoje é influente para os mais jovens, você foi influenciado por muitas pessoas, né? O que me vem à cabeça, obviamente, o professor Omar da Rosa Santos, um dos seus Claro. grandes mentores, mas outros muitos. Fala um pouquinho deles, dos É, mentores. assim, na verdade, a minha primeira residência eu fiz na Santa Casa da Misericórdia. O primeiro ano de, de residência foi na Santa Casa, onde Ah, tinha nem o Zé sabia. Augusto Aguiar, Zé Augusto Aguiar, que era o responsável. Mas eu fiz um ano lá na Santa Casa e depois fui fazer residência no Andaraí, no Hospital do Andaraí com o Omar, né? E dali que eu fui depois para o UERJ fazer mestrado, e durante o meu mestrado me foi oferecido lá, fui convidado para ficar como plantonista, que é onde nós nos encontramos, Isso, eu né? fazia residência em Aqueles residência. plantões, né? Vários plantões com Terça-feira. várias histórias, de terça-feira com várias histórias. Pois é, e dali, quer dizer, na linha de estudo que a gente estava desenvolvendo com o Mauro Velho, que era um cara maravilhoso, que é da biologia celular da UERJ, onde nós fizemos ali uma parceria até o fim da vida dele, infelizmente já faleceu, mas a gente se divertia, a gente trazia perguntas da bancada, do hospital e levava para a bancada e sempre cada Aliás, resposta gerava novas isso. perguntas. Te interrompendo, porque eu vivi esse momento. O Não. que te levou? Nós estávamos ali naquele plantão de terça, e para quem não sabe ou não lembra, em 87, em 88 a gente teve uma Oito. grande uma epidemia de leptospirose, né? E É. foi, e foi quando você levou a questão, né, científica e se perguntou por que que o paciente, e a gente via isso, né, tinha o potássio sérico tão baixo. É. E você já tinha a experiência da bancada ou você, aplicando o que Nada. você acabou de defender, que é fazendo as perguntas, perguntou e levou para o básico? Conta um pouquinho dessa história, É. Mauro. Na verdade, isso começou um pouco antes. Quando eu estava na residência do Andaraí, a gente também teve leptospirose, várias epidemias menores, e a gente tinha essa hipocalemia paradoxal. Então, isso é um negócio, uma afronta para o nefrologista. O rim não funciona e o potássio está baixo. Então, a primeira É, pergunta que a gente tinha é o seguinte: o potássio foi para dentro da célula? E eu precisava dosar isso, precisava entender isso. Quer dizer, precisava, era a maneira de responder. Então, foi quando eu fui fazer o mestrado na UERJ. Esse era o tema da minha tese de mestrado da UERJ. E aí a gente maravilha. começou a estudar isso e a primeira resposta foi curiosa, porque o potássio estava abaixo dentro da célula também. Peraí, mas está dentro da célula e fora da célula tem alguma coisa acontecendo. E aí foi um negócio, uma aventura maravilhosa, que a gente conseguiu, eu e o Mauro, pela primeira vez a gente encontrou um elemento bacteriano inibindo a enzima sódio potássio ATPase. Né? A gente tinha lá os digitálicos, as plantas e tal. Então era um fragmento bacteriano que tinha um efeito sobre a enzima sódio potássio ATPase. Aí abriu um leque de possibilidades e depois, você sabe, a gente foi para a França estudar isso lá no Colégio de France. Isso. Aí eu ia te E falar, aí, essa era a pergunta é, seguinte, né? Porque uma pergunta. Aliás, Maurício, você está. Estou vendo mais o teto do que o seu rosto. Se você puder encaixar. Isso, melhorou. assim, Tá perfeito. é, E aí eu me lembro bem, né? Porque eu estava também indo para a França para minha segunda residência, quando você foi para. Foi o mestrado já? Não, não, o mestrado já tinha feito. não, eu fui fazer Você. doutorado na França. Isso, doutorado, no Collège de France. Aliás, E fui recebido por você no é dia que eu verdade, cheguei em Paris. é Não, verdade, foi muito prazer. não E foi? me Você e conta disso. Sandrine. Exatamente. E me conta, como é que o tempo passa, né? Não é? Os garotos já tinham nascido, não é? Acho que os garotos nasceram durante a sua Dois. residência. Já Dois já tinha, tinham, já tinha o Maurício e o Pedro, talvez. Felipe nasceu lá. Isso, exatamente. É. Mas, enfim, e aí, como foi essa necessidade, assim, de novo eu estou te perguntando sobre as Não, motivações. O que te fez procurar o Mauro, claramente, foi a dúvida e a convicção, vamos dizer assim, que essa pergunta talvez fosse respondida na ciência básica.
E aí você gostou da coisa e foi procurar o Collège de France, que é uma das instituições mais tradicionais do mundo, né, do conhecimento médico-científico. E essa experiência, quem você procurou lá? Como é que foi essa ida? Na verdade, Edu, esse trabalho da leptospira, né, eu levei no Congresso Mundial no Japão, em 89. E aí um dos indivíduos que estava assistindo lá o pôster, começando a discutir, era o Alain Doucet. O Alain Doucet era referência mundial em ATPase, e ele trabalhava com ATPase de túbulo renal microdissecado no Collège de France. Então ele olhou, gostou do trabalho, conversamos, e eu falei para ele, olha, vamos estudar isso. E aí na UERJ tinha um convênio muito bom, CAPES-COFECUD, que é um convênio de intercâmbio com a França, e eu consegui uma bolsa da CAPES, e aí eu fui, e eles me receberam muito bem, e a história foi maravilhosa. Mas você falou do Collège de France, é para lembrar o seguinte, as instituições são importantes nisso. Você conhece o Collège de France, que fica ali do lado da Sorbonne, que data de 1530, é a idade do Brasil. Ele foi fundado por François I, que era o camarada que levou Leonardo da Vinci para a França. Por isso é que a Mona Lisa está no Louvre, por isso que ele amparou, então ele era um homem de ciência. Então ele criou o Collège de France em 1530 da seguinte maneira: o sábio, o indivíduo que se destaque em qualquer área do conhecimento, ele tem lá uma cátedra, enquanto ele viver, ele fica naquela cátedra e o Estado investe para que ele gere conhecimento naquela área. E quando ele morre ou se aposenta, aquela cátedra é extinta e entra um outro camarada de uma área completamente diferente. E ali tem vários prêmios nobres de química, de física, de biologia, o Doucet era de lá, né, na imunologia e vários outros. E o Collège de France foi onde trabalhou Claude Bernard. E aí foi um encontro maravilhoso lá, com uma série de histórias que a inspiração foi muito maior, que era para quem não leu ainda, os jovens. Quer dizer, o livro de Claude Bernard sobre a medicina experimental é um negócio atemporal. Foi feito numa época onde não se conhecia bem a célula, mas é um livro maravilhoso. A gente até está traduzindo, vamos ver se a gente consegue disponibilizar isso aí para os mais jovens. Que bom, Maurício. E as coisas, como eu te falei, estava falando no início, não são coincidências, né? Então, o preparo e a questão da oportunidade, quando se encontram e dão a sorte, entre aspas. Você já tinha alguma vinculação com a Academia Nacional de Medicina? Que o Collège de France, como Academia de Ciências, né, existe toda essa cooperação, né? Você já frequentava a academia nessa ocasião? Ou você passou? Olha, eu quando fiz residência na Santa Casa naquele ano de 82, eu comecei a me interessar por tuberculose renal. A gente tinha muito paciente com tuberculose renal. Eu fazia um ambulatório só de tuberculose renal. E havia no Rio de Janeiro, havia o professor Milton Fontes Magarão, que era uma das maiores autoridades mundiais em tuberculose, que tinha um laboratório na Rua México. E ele era presidente da Fundação Ataulfo de Paiva e era membro da Academia Nacional de Medicina. Então, eu fui procurar o professor Magarão para me ajudar a montar os esquemas e estudos da tuberculose renal. E nós nos identificamos muito e ele me levava, eu acompanhava ele na Fundação Ataulfo de Paiva e nas reuniões. Foi ele quem primeiro me levou à Academia Nacional de Medicina. E qual é a sua cadeira hoje? Minha cadeira é a cadeira número 2, que foi anteriormente ocupada pelo professor Magarão. Então foi uma coincidência assim, muito interessante, me deixou muito emocionado, que eu ocupei, quer dizer, Magarão já faleceu, mas eu vim a ocupar a cadeira do homem que me levou pela primeira vez à Academia de Medicina, do grande mestre. Ele é uma pessoa distinta, maravilhosa. Né? Bom, foi aí que eu conheci a academia. E aí depois passei a frequentar com o Omar, professor Omar também, que me levava muito lá. Quando voltei da França, apresentei alguns trabalhos, ganhei lá 2, 3 prêmios. E é um ambiente muito interessante, até que em determinado momento eu me candidatei e tive a felicidade, a honra de ser eleito para a Academia Nacional de Medicina. Muito justo. E é interessante porque eu não tinha feito a associação, até porque eu não lembrava, não sabia que você tinha passado pela Santa Casa, mas a proximidade ali é muito grande, né? A academia e a Santa Casa. E às vezes, vê como é que as coisas não são tão coincidências. Para quem vai a Paris, já que você falou de Paris, nós gostamos muito de Paris,
faz um turismo, em geral, clássico, né? A gente visita ali a Torre Eiffel, o Louvre, a Rive Gauche, Rive Droite, etc. Mas eu sempre sugiro a quem é da universidade ou quem admira a ciência que dê uma frequentada ali nos bairros 5 e 6, né? O 5e e 6e, É. incluindo o 14e, que é ali um pouco mais para baixo, e que vejam o número de instituições de Na Rue des peso. Écoles. Rio Na das Rue des Écoles. Então, Écoles. é um passeio ali, você olha para cima e está assim, e como você falou das ciências em geral, e não é à toa que a estação de metrô Cluny-La-Sorbonne tem no seu Uhum. teto as assinaturas dos grandes cientistas que contribuíram para isso. Aí você vê lá Pascal, vê os matemáticos Isso. todos, né? Enfim, essa é uma dica para quem vai a Paris. É um turismo nem sempre valorizado, mas é flanar, né? Caminhar por ali, entre o Panteão, né? Que é onde estão enterrados os grandes homens, e felizmente, graças ao Mitterrand, mulheres também, É. Pierre-Marie Marie e Curie, né? Marie Curie. Marie Curie foi a primeira mulher enterrada É. no Panteão, né, ou transferiu do seu túmulo para lá. Então é um turismo belíssimo, né? E como você falou, Que perto foram, da Sorbonne, que foram prêmios nobres no Colégio de France também. Pierre e mais Marie um. Curie foram prêmios nobres no Colégio de France. Um Isso. deles, né? Bom, então você vê que, como a gente falou, um dos objetivos dessa live aqui é que os jovens assistam e vejam que o mundo é grande, né? É. E ele é alcançável de alguma forma, É. com algum esforço e competência, sem dúvida nenhuma. Agora, falando da volta da França, né? Você voltou para a UERJ, naturalmente, Deixa eu e, só, deixa eu só te interromper um pouquinho e te contar uma passagem bem rápida que por mostra como é favor, importante o clínico dentro do laboratório e o laboratório para o clínico. Você sabe que eu fui lá para o laboratório do Alain Doucet e ele tinha acabado de descrever a hidrogênio, potássio, ATPase no rim. Hidrogênio, potássio, ATPase é aquela bombinha do estômago que é capaz de jogar o pH de 7,4 para 2. Então, é uma potente. acidificação fantástica. E ele tinha descrito isso no rim. E, então estava sendo comemorado no mundo todo e uma das coisas que ele me falou foi assim, você vem trabalhar comigo, mas você vai trabalhar na hidrogênio, potássio, ATPase e de quebra a gente estuda um pouco do efeito da leptospira e tal. Eu falei, tudo bem. E em determinado momento, o François Morel, que era o titular lá, ia se aposentar e houve um colóquio mundial, as maiores personalidades do mundo da fisiologia renal iriam a Paris exatamente para homenageá-lo. E era um evento científico. E o Alan estava um pouco chateado, ou muito chateado, porque ele falou assim, olha, eu descrevi a hidrogênio, potássio, ATPase, e eu vou matar a hidrogênio, potássio, ATPase, porque tem 2 anos que a gente não consegue dosá-la com regularidade no laboratório. Eu acho que isso era artefato. E eu, desde que tinha chegado ao laboratório, eu tinha observado que a gente tinha uma das técnicas, a gente de micro dissecava os tubos e colocava elas em pastilhas de alumínio. E aí, conversando, eu falei, Alan, olha, esse alumínio não interfere na... Não sei o quê, não tem, vamos estar, não percebeu. Eu falei, alumínio. O Alan, para os pacientes que têm úlcera gástrica, a gente dá hidróxido de alumínio. Vamos testar? Vamos. Então nós criamos lá um mutirão, ficamos 2 dias testando e vimos que era realmente um problema da inibição da hidrogênio, potássio, ATPase pelo alumínio. E aí foi resgatado, mudou a técnica. Então, aí depois disso eu até participei dos outros trabalhos, a gente descreveu umas 2 isoformas e tudo. Então, como é importante o clínico no laboratório, não é? Para que a gente possa trazer e levar perguntas e respostas, né? Sequenciais. Belo exemplo. Bom, e aí eu queria te falar da volta ao Brasil e a tua relação com alguns, né, os grandes nefrologistas, e puxando um assunto que também está meio questionado hoje em dia, que são os encontros pessoais e congressos, né? A gente teve a Covid e agora teremos em setembro nosso congresso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, do qual nós temos a honra de fazer parte do mesmo departamento de IRA, né, de Ura Renal Aguda. Uhum. E eu queria falar um pouquinho sobre esses 2 temas, congressos, encontros, e vou contar uma história que eu não sei se eu já contei aqui no Nefrotalks, mas sempre vale a pena contar de novo, que é uma história que eu vi lá em Boston, né, na Harvard University. Houve a inauguração no ano 2000 ou 99, foi o período que eu estava lá, do Centro de Genética, e convidaram o Gene Watson para a inauguração. Eu acho que já te contei a história, mas vale a pena a gente documentar aqui. E o Gene Watson, ele falando sobre a descoberta do DNA, né, com Watson e Crick, ele contou a seguinte história,
que ele teve, sem dúvida, junto com o Crick, o mérito da observação de alguns resultados, só que tem uma história que poucas pessoas conhecem, né? E ele contou essa história com uma certa humildade, embora a humildade não seja muito atribuída a quem conheceu o Gene Watson, mas é uma genialidade, é difícil ser humilde naquele grau de conhecimento, de exposição, mas isso é outra história. Aí ele contou o seguinte, que naquela época você viajava de navio e tinha ocorrido um congresso na Europa em que nem ele nem o Crick puderam ir. E na volta tinha uma pós-doutoranda ou uma pesquisadora que tinha alguns resultados que ela trouxe do navio. E a viagem era longa. E ele ainda brinca dizendo que naquela época o que todo mundo sabia, existiam duas unanimidades na corrida pela descoberta do DNA. Todo mundo sabia duas coisas. A primeira é que não era uma molécula proteica habitual, que tinha alguma coisa de diferente ali, que na ocasião agora a gente sabe, né? As bases aminadas. E que a segunda coisa que era unanimidade, que quem descobriria a forma do DNA seria o Linus Pauling, que era um gênio, não sei se já tinha ganho o segundo prêmio Nobel, mas ganhou pelo menos 2. Só que no navio da volta, antes disso, quando essa pesquisadora mostrou os resultados para os dois, para o Crick e o Watts, eles olharam para ela e falaram assim, o Pauling, o Linus, viu esses resultados? Aí ela contou o seguinte, que tem a ver com os encontros e desencontros. Ela contou o seguinte, olha, eu estava lá no navio com ele, aí teve um momento que ele estava no deck sozinho e eu fui procurá-lo. Aí eu falei, sir, aí ele fez aquele, sabe? E aquele custou para ele mais um prêmio Nobel. Porque um prêmio Nobel, né? Ela simplesmente falou assim, não, nada não. E ficou intimidada para mostrar os resultados. Então, no fundo, e aí com essa historinha eu te puxo, e você que é uma pessoa que fez muitos amigos na ciência e na vida, me conta um pouquinho da tua volta ao Brasil e a tua relação com os paulistas, com o Nestor, com os nossos grandes cientistas, nefrologistas e professores. Como é que foi? Me fala um pouquinho dessa relação. A volta para o Brasil, eu me lembro que um dia eu tenho um vizinho que tinha ficado em Boston há muito tempo, aqui no meu condomínio. Então, um dia nós estávamos na piscina assim, do condomínio, estava recém-chegado, eu estava conversando com ele. Ele falou para mim assim, Maurício, tem 2 caminhos, ou cerveja ou diazepam. Eu falei, vamos na cerveja. Porque realmente você sabe o que é voltar para o país depois de 4 anos e tudo, e realmente as estruturas são um pouco diferentes. Mas olha, fui muito bem acolhido, eu já estava na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a liderança do Cavalieri foi uma coisa muito admirável, a gente tem que render homenagem. A UERJ sempre foi uma referência para a nefrologia, né? Foi um dos motivos que nós fomos para lá. Então, a gente tentou trabalhava muito com a área básica também, com a interação, e assim, tentando fazer uma coisa que não era muito tradição na UERJ, porque a pesquisa clínica, do ponto de vista de interação com base, é recente, não era uma coisa muito antiga. Mas havia outras universidades onde essa coisa já era mais madura, né? Como na USP, como na própria Unifesp. Então, o Nestor a gente sempre integrou muito bem, porque, na verdade, eu iria fazer doutorado com o Nestor na Escola Paulista de Medicina, quando saiu a bolsa para a França. Eu falei, fui lá até meio um pouco sem graça, fui falar com o Horácio Asner, com o Nestor, falei, olha, eles me desculpem, então, saiu uma bolsa para a França, eu pensei que eles fossem ficar chateados, ao contrário, me deram uma força, foram me visitar lá e tudo, e com o Nestor a gente começou a fazer, junto com o Burdman, com o Nestor, com o Yu, a Sociedade Latino-Americana de Nefrologia, nós criamos, aqui no ano 2000, quando eu presidi o Congresso Latino-Americano, né, criamos um comitê na época, era insuficiência renal aguda, coisa que não existia. Reunia amigos e questões muito assim, de muito pouco interesse econômico. Então, a gente tinha muita afinidade e promovemos vários congressos depois disso e tudo. Então, essa amizade cresceu e até hoje permanece. O Nestor, infelizmente, faleceu. Mas essa interação científica sempre foi muito próxima, né? Aqui na UFRJ também tem grupos da biofísica muito interessantes, né? muito potentes. São questões, Edu, a ciência se baseia na dúvida.
E esse talvez seja o ponto onde o médico precisa perceber isso. Não é? A verdade de hoje... Né? Eu, quando era estudante de medicina, eu via o cirurgião tratar úlcera péptica com vagotomia super seletiva. Ele entrava todo vaidoso, porque ele tinha a capacidade de identificar os ramos do vago. Hoje em dia você toma um comprimidinho, acabou. Então, as verdades na ciência são passageiras, e a ciência se baseia na dúvida. Então, nós temos que perceber isso. Isso foi muito trazido à tona nessa pandemia da Covid, né? E até hoje, quando me perguntam algumas questões mais específicas, né? Primeiro eu dirijo aos especialistas, que são os infectologistas. Mas eu depois faço meu comentário, que eu fujo dos assertivos, dos excessivamente assertivos, aqueles que têm certeza que não pode fazer isso ou que tem que fazer isso. Isso não combina com a medicina de alto nível, né? Em que a dúvida ela tem que estar presente. Isso aí, acho que a gente, sem dúvida, compartilha mais esse valor. Talvez por isso os homens de ciência são um pouco mais humildes. Porque eles sabem que eles não sabem. Não é? Então, existe uma afinidade entre os cientistas pela humildade coletiva, não é? De que a gente precisa caminhar juntos, que o que um sabe, o outro não sabe, e assim vai. A gente vai trocando sucessivamente. Agora, então, voltando à questão de congressos, né, e você sempre teve uma grande atividade associativa, você foi um dos que me encorajou. Eu me lembro, em 87, o meu primeiro congresso foi em 88, em Curitiba, onde eu apresentei um pôster, conheci o Eberhard Ritz, e pelo fato de eu falar alemão, na época, né, foi para Heidelberg. Eu iria para Heidelberg, né? Junto com a Irene acabou indo. A Irene foi, E por questões pessoais, acabei... Na época, minha namorada não queria aprender alemão, nem ir para a Alemanha, então aí atrasou um pouco as coisas. Ela escolheu a França, deu certo, de alguma forma. Mas isso é outra história, isso é para outra live. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, hoje, como é que você vê a importância dos encontros pessoais, dos congressos, que continuam, felizmente, a existir, e teremos o nosso primeiro congresso presencial pós-Covid em setembro. Como é que você vê a importância, já que o conhecimento, ou melhor, já que a informação, como você disse, ela está disponível e tão disponível, será que ainda vale a pena ter congresso? Edu, eu acho que o ser humano e as relações humanas são as coisas mais preciosas que nós temos na face da Terra. Então nós precisamos lapidá-las. A maneira de lapidá-las é exatamente as relações pessoais, interpessoais, e assim vai. Nós fizemos, olha, eu tive a oportunidade de presidir esse congresso latino-americano no ano 2000, e você não faz ideia de como isso possibilitou uma série de coisas. E depois nós fizemos o congresso... Parênteses, desculpe. Esse faz parte das coisas que eu perdi. Né? Todo mundo na vida deixou de... Eu estava em Boston, não pude comparecer. A abertura foi na Ilha Fiscal, teve um grande... Isso, teve um jantar na Ilha Fiscal. Todo mundo fala. Foi bem legal. E depois nós tive a oportunidade, eu fui da comissão organizadora, o Nestor me convidou para fazer um Mundial aqui no Rio. O Congresso Mundial aqui no Rio foi uma oportunidade maravilhosa para a gente. Nós tivemos aqui mais de 7.000 nefrologistas do mundo inteiro, quer dizer, uma série de conexões, uma série de possibilidades. Né? Teve satélites também, né? Vários satélites, nós tivemos satélites no país inteiro, da Bahia foi de Ira, né, que nós tivemos lá. Foi quando eu conheci o Zé Neto. O Zé Neto ele me lembrou essa história. Então, ver como é que aquele satélite foi muito bom, foi excelente, foi muito, né? Então, assim, eu acho que esses eventos, eles fortalecem realmente as relações pessoais que são tão necessárias, porque os indivíduos são necessários às instituições. As instituições sem os indivíduos, elas mudam. Se você for numa instituição hoje, se você for onde quer hoje, onde você trabalhou, você chega lá, talvez você não conheça direito, porque as pessoas mudaram, e a instituição ficou diferente, e assim faz, não é? É isso aí. Então, eu acho muito válido, eu acho muito importante. Fico muito feliz, muito orgulhoso, que agora no mês de agosto nós vamos voltar a ter um evento da Sonerge, da qual nós fomos presidentes. Né? Exatamente. Então nós vamos ter aqui o evento da Mayo Clinic, né? Com a liderança do Pedro, da Bebel. Eu fico muito orgulhoso, porque uma vez que a gente já foi presidente, é como filho, né? A gente tem sempre um carinho, quer sempre acompanhar.
Então, esses eventos são necessários. E veja, por exemplo, já que a gente está falando, Minas tem uma ligação muito forte, porque eles têm eventos, eles têm encontros, né? E eles têm uma identidade mineira dentro da nefrologia admirável, não é? Isso. Então, sempre isso houve o destaque dos congressos mineiros, né? E essa ligação, você falou da Mayo Clinic, vai acontecer agora em agosto. E Minas sempre recebeu os highlights, né, do ESN, que é um dos grandes momentos dos congressos mineiros. Agora, recentemente, fez o Nefro Advanced. Ou seja, é muito bom ver a tradição de encontros científicos ser mantida. E aqui ficam meus parabéns aí para o Daniel, o Neto e o Fernando, que estão fazendo isso através dos encontros, né, os Nefro Experts e os encontros presenciais. E eles estão conseguindo fazer, né, e aqui é de propósito também uma certa chamada para que as pessoas conheçam, quem não conhece do Nefro Expert, um encontro que ele também é científico, mas ele é marcado por essa coisa chamada fora da caixa. Então, primeiro, a manhã inteira ela é dedicada a temas que não são naturalmente presentes na formação acadêmica. Então, a gente vai ter em breve um encontro aqui no Rio de Janeiro e certamente você vai estar lá de alguma forma presente para contribuir para esse pensamento, né? A gente sempre caracteriza eles, convida pessoas necessárias. Teve recentemente no Maranhão e ele é muito inclusivo, né? As pessoas que já que esse Brasil é tão grande, o mineiro tem essa característica de ser muito hospitaleiro, né? E o Neto está colocando aqui, dia 22 e 23 de outubro aqui no Rio, a gente vai ter esse encontro. Ah, legal. E deve ser no Hotel Sheraton, que é o nosso local habitual, onde vai ser o encontro da Mayo Clinic. Mas voltando a você, Maurício, e a gente está aqui nos últimos 10 minutos de bate-papo, que poderiam ser muito mais, como eu falei no início, mas quais seriam os conselhos hoje? Se a gente puder, a gente gosta de falar de cozinha, né? E já comemos quase 1 quilo de sal juntos, ou talvez mais de 1 quilo. Que mais. Tem o ditado que você me falou lá nos anos 80, que para ser amigo tem que comer 1 quilo de sal junto. A gente já comeu 1 quilo de sal. E se você pegar esse mix, o Neto está me corrigindo aqui, a gente vai para a Barra, não vai ser no Sheraton, não. Mas depois o Neto vai fazer aqui no finalzinho o Neto pode voltar, né? Netão, eu vou te chamar de volta aqui daqui a 5 minutos. Então, se você pudesse dar uma sugestão, um conselho para os mais jovens, um nefrologista, e desses caminhos a serem trilhados, né? E você trilhou muitos deles, né? O caminho da pesquisa básica e o caminho da clínica junto ao paciente, o caminho da academia, né? Que é um desafio cada vez maior, e o lado não acadêmico, mais ligado aos grupos e hospitais privados, e que muitas vezes você vê os jovens nefrologistas na nossa área, então na IRA, muito ávidos por ganhar dinheiro, se posicionar economicamente e deixando um pouco de lado a universidade. E essa outra questão, que pode ser também uma decisão difícil, e sair do Brasil ou não sair do Brasil, já que hoje em dia, como você falou, quando você sai, muitas coisas que você vê lá fora, você já tem aqui, você vê até coisas melhores no Brasil. Como é que você faria um mix? E eu sei que você tem um filho, Maurício, que é um grande médico, né, que está lá na USP. É USP, né, que ele está? Eu peço desculpa se me enganei. Na USP, que é o difícil acesso. Como é que você tem aconselhado o teu filho e que mensagem você passaria para os mais jovens que vão assistir essa live? Edu, essa talvez seja a pergunta mais difícil que você fez no dia de hoje. Porque não existe um conselho único. Existe talvez orientações de acordo com cada indivíduo. Porque as vocações e os talentos são individuais. Então, não adianta um conselho genérico que abrace a todos. A primeira coisa que eu acho que pode valer para todos é seguir o coração, seguir o instinto. Não se deixar seduzir pelas circunstâncias de momento. Olhar no horizonte e seguir em frente. Olhar no horizonte. Para você, Neto, para você e para a tua turma. Mais jovem. E seguir em frente. Aqui. Se a gente voltar naquela coisa inicial de que a nossa profissão médica ela não é apenas aplicar conhecimento, a gente talvez mude um pouquinho a maneira de ver a medicina. Quer dizer, se você encontrar uma pergunta
corra atrás da resposta. Porque isso vai mudar a vida de muita gente. O bem que você pode fazer com o pensamento é tão grande quanto o bem que você faz, às vezes, com as mãos. Não é? E muitas vezes isso é uma questão de oportunidade. Sair do Brasil eu acho muito rico. Você que é um homem do mundo, né? Você conhece até muito mais do que eu em termos de serviço e tudo. A gente já teve a oportunidade de viajar por vários campos também. As relações na ciência, elas são internacionais. E é necessário o tempo. O grande problema hoje é o imediatismo, porque os veículos, as coisas todas tornaram as coisas. Eu brinco às vezes, eu falo assim, a geração atual ela está privada do benefício da dúvida. E o exemplo do benefício da dúvida era assim: a gente marcava com a namorada no cinema às 4 horas. Se ela não chegasse, a gente fazia, não me ama, não me quer, o que aconteceu? E aí você pensava. Hoje em dia não, cadê você? Estou chegando, acabou. O benefício da dúvida não existe. Então, assim, eu estava falando de ATPase, eu fui ao Japão em 97, quando a gente foi homenagear o Scu, que é um dinamarquês que descreveu a ATPase, ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu a sódio de potássio ATPase. Só que isso foi em 1997. E ele descreveu a sódio de potássio ATPase em 1957. Então foram 40 anos para a ciência reconhecer a importância daquilo que o camarada fez. E essas coisas às vezes levam tempo. Então o jovem que hoje tem tanta ferramenta, que use essa ferramenta em seu benefício, né? Que as ferramentas sejam sempre comandadas por nós, homens. Tanto na telemedicina, quanto toda a tecnologia, ela é muito bem-vinda, se ela for comandada por nós, não é? Se tiver sempre uma mente humana, não é? Orientando isso. Essa é a única coisa que eu acho que pode acontecer. E não se esqueçam, eu falei até lá, eu estava presente no meu discurso lá na academia, dos laços. Os laços são mais importantes do que os pontos quando se trata de ser humano, né? Quando você faz algoritmo, você liga os pontos, não é? Mas quando você se relaciona, você cria laços. E os laços são muito mais fortes do que os pontos. Maurício, eu só tenho a agradecer. Do meu lado, nunca é surpreendente ouvir belas palavras e você encerrar aqui a nossa live falando de humanismo, mas eu vou deixar o Netão aqui, que é o nosso host principal, concluir e agradecer em nome de todos que assistiram e que vão assistir essa live nos próximos dias. Ela vai estar disponibilizada no Instagram. E só uma última coisa, né? Então, hoje foi um dia muito complicado para mim, porque sabe que tecnologia, o iPhone apagou, etc. Mas eu consegui que o Maurício entrasse no Instagram. Então, ele criou lá Clínica Renale, que é a clínica dele de Petrópolis, e que está lá como o Instagram. Netão, bola contigo, temos mais 4 minutos para encerrar. Não, primeiro agradecer, Maurício. Eu achei sensacional o bate-papo. Eu acho que quem puder. Eu quero assistir de novo. Acho que teve muita mensagem extremamente importante. E eu começo pelo Claude Bernard. Eu sou um cara que gosto muito da fisiologia e, para quem me conhece, eu estudo muito nutrição. E quando as pessoas vêm me falar que é preciso comer carboidrato para ter energia, eu mando eles procurarem o Claude Bernard para eles entenderem que existe um negócio chamado gliconeogênese. Então depois eu quero esse livro aí, me interessou bastante. Netão, aliás, olha só, o Maurício tem uma aula, fica a dica, que é como é que o rim se alimenta. E você acabou de falar, né? É lipídio. É verdade. É ou não é, Maurício? É verdade. Você encontrou um parceiro de lipídio aí, lado a lado. A outra coisa que vocês falaram mais de uma vez é dessa questão da ciência e da humildade. E essa humildade, ela não pode ser só da ciência, né? A gente tem que viver sobre esse guarda-chuva que nos leva, em última análise, a ser mais curiosos e descobrir algo novo o tempo inteiro. Essa certeza que paira no mundo moderno, principalmente quando ela fica dicotômica, ela tem tudo para dar, com perdão da palavra, para dar merda. É impressionante como que a gente está caminhando nesse lado. E para fechar, assim, eu acho que a história que você contou, Maurício, é uma história de muito sucesso, não pelo médico Maurício, mas pelas pessoas
que você trouxe junto contigo, pelos amigos que você fez, pelas heranças, pelas marcas que você deixou e pela herança que você está deixando aí para a comunidade, não só nefrológica, mas de todas as pessoas que gostam de você e te respeitam. Cara, muitíssimo obrigado de coração aí, foi eu que agradeço, muito bom mesmo. Eu que agradeço. Eu não podia terminar sem deixar aqui um agradecimento aos meus alunos. Os grandes alunos que levaram adiante os projetos de pesquisa, as publicações, as coisas que a gente conseguiu tocar aqui no Brasil. É o meu respeito a eles, a minha alegria. Né? Então, muito importante. Fim do ano estaremos aí, Edu. A gente está mudando de casa, vamos para a Barra do LSH. 22 e 23 de outubro vamos estar aí com o Nefro Expert. Como o Eduardo falou, Maurício, esse é um evento. Na verdade, eu participei de um evento parecido de gestão e marketing. E aí eu falei assim, dá para fazer esse negócio aí na nefrologia. E aí a gente acabou fazendo, estamos indo para o 9º evento já. E ele realmente ele vem para dar uma bagunçada na cabeça do médico tradicional, que não está disposto a mudar. Por quê? Como o Edu disse, além de tratar de temas fora da caixa, gestão, marketing, finanças, inteligência emocional, te dá uma mexida também na forma como se trata o conteúdo relacionado à nefrologia, trazendo formas diferentes, mentorias. Então, é bem legal, uma coisa mais introspectiva. Então, as pessoas saem amigas de lá e não simplesmente tendo feito mais um curso. E em novembro, 19/11, a gente acabou de fazer esse sábado aqui em Belo Horizonte, o primeiro simpósio nefrocardiometabólico. Como vocês falaram aí das conexões, nada melhor do que conversar com as especialidades tão correlatas. Não adianta ficar fazendo congresso de cardio, congresso de nefro, congresso de endócrino. Não, vamos misturar todo mundo. Então foi um sucesso aqui em BH e eu conto com vocês lá para a gente fazer também um belíssimo evento aí, 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Maravilha, maravilha. Bom, temos muita coisa ainda para conversar e presencial melhor ainda, né? Só mais uma vez. Valeu mais uma vez. Obrigado, Netão. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Obrigado, Edu. Sempre um prazer aqui. Valeu, gente. Obrigado. Forte abraço. Valeu, Edu. Tchau, Maurício. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!